Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Daqui a poucos dias estaremos em nossos lares festejando o Dia dos Pais. Data essa criada, num primeiro momento, talvez apenas com objetivos comerciais, mas que nos traz a oportunidade de, reunidos em família, celebrarmos a presença dessas pessoas que são tão importantes na nossa jornada evolutiva. Hoje, podemos ver quantos e quantos pais buscam caminhos para exercer esse papel, alguns deles muito inseguros, sem a clareza do que fazer, outros, por outro lado, com o coração dilacerado porque têm filhos que não conseguem caminhar para o bom rumo. Mas, infelizmente, temos também um número expressivo de irmãos que não assumem a paternidade da maneira que deveriam exercer. Tanto que, periodicamente, ouvimos na televisão, nos repórteres, falando sobre os mutirões para o reconhecimento de paternidade. Nos dias atuais, apesar de termos evoluído substancialmente no aspecto tecnológico, ainda assistimos a humanidade sofrendo muito, derrocadas, porque esse lado, esse aspecto moral, esse aspecto emocional não vem sendo adequadamente trabalhado nos lares, nas escolas e na sociedade. E resolvemos, portanto, falar sobre paternidade hoje, não só por essa data tão próxima, mas porque consideramos, à luz da doutrina espírita, os conhecimentos que ela nos traz, que podemos ter uma reflexão e um referencial seguro para que homens adultos, mais jovens ou mais idosos, possam ver essa belíssima missão que receberam da providência divina, que é ser um co-criador de Deus na condução do destino de espíritos que nos são confiados na família por um período muito curto de tempo, para fazermos o melhor por eles. Então, são essas reflexões que hoje nós vamos dividir e compartilhar um pouco com vocês, e dizendo de antemão que o Espiritismo traz para qualquer família conhecimentos que podem alterar os rumos, às vezes de sofrimento e de dor, alterando de uma maneira segura e amorosa para que possamos bem cumprir o nosso papel. Gostaria então, para começarmos a nossa reflexão, que todos vocês lembrassem rapidamente do pai de vocês. Todos nós que estamos aqui temos um pai, tivemos um pai. Às vezes alguns tiveram até mais de um, porque temos às vezes aquele pai biológico e às vezes aquele pai que nos educa, às vezes o avô que também se torna pai e vai por aí afora. Quando lembramos dessa figura do pai que tivemos, algumas características vêm à nossa mente. Físicas, emocionais, morais. E dentre essas características, algumas delas, nós carregamos no nosso modo de agir ao longo da nossa vida. O meu pai, que desencarnou há pouco mais de 6 anos, deixou para nós um legado muito importante de fé. Quando eu lembro do meu pai, eu lembro da fé que ele tinha. Sempre que nós estávamos passando por algum momento de dificuldade, de dor, ele sempre lembrava de orar. Ele sempre falava de Deus. E ele sempre falava que nós tínhamos que ter esperança, porque estamos sempre sob a proteção divina.
Essa é a característica mais marcante do meu pai na minha vida. Vão ter outras, mas esse foi um grande legado. E considero um legado inestimável para a minha atual existência, quiçá para as próximas, porque, como nos diz a doutrina espírita, a maior missão de um pai e de uma mãe é aproximar o filho de Deus. A maior missão. Os espíritos, quando nos falam isso, é o espírito de Santo Agostinho que faz essa afirmativa, eles nos mostram o trabalho que é esperado para cada um, pai e mãe, exercer aqui na Terra, aproximar o seu filho de Deus. Essa missão que cabe ao pai e à mãe é uma missão que é desempenhada dentro de um contexto familiar. Na obra Nosso Lar, existe um diálogo muito bonito de André Luiz com Dona Laura, no capítulo 20, onde ela tece vários comentários sobre família. E quem leu o Nosso Lar ou assistiu filmes sobre o Nosso Lar, deve se recordar que André Luiz não vinha de uma família estruturada nos moldes que a gente espera. Ele era casado, tinha filhos, mas os laços familiares, tanto com a sua família de origem quanto com a família que ele constituíra, eram laços muito mais formais. Não havia uma questão sólida de afetividade. E quando André Luiz é acolhido em Nosso Lar, na casa de Dona Laura, ele começa a perceber a família de uma maneira diferente. E Dona Laura tece comentários sobre o que vem a ser a família, o que vem a ser o papel do homem e da mulher dentro do núcleo familiar. Aqui trazemos uma síntese desse diálogo. Ela nos fala: o lar é o ponto de encontro sagrado e indispensável entre o homem e a mulher para o equilíbrio espiritual. Lembrando que Nosso Lar foi escrito há muito tempo, na primeira metade do século passado. Então, quando ela fala de lar, ela vai falar da família tradicional, à época. O lar sendo composto por duas pessoas de sexos distintos. Então, é um ponto de equilíbrio espiritual. Assim, vemos que nesse encontro, que é estabelecido dentro do lar, a busca do equilíbrio e a construção do equilíbrio é uma tarefa a ser feita por aqueles que fundam a família. Já temos aqui um bom elemento que daria para nós não só uma palestra, mas um seminário. Mas hoje nós não vamos falar sobre a família como um todo, vamos falar sobre o pai. E ela fala para André que a mulher representa, como se estivéssemos num eixo cartesiano, a reta vertical. Simboliza o sentimento feminino ligado às inspirações criadoras da vida, sendo foco de nobres serviços de extensão do lar, como o ensino, a paciência e a enfermagem. Dona Laura fala para André que compete à mulher, portanto, trabalhar essa ligação afetiva e da fé do indivíduo com o plano superior. Esse seria o papel dela. E naquele contexto da sociedade do Nosso Lar, competia à mulher, na visão dada pela espiritualidade, esse papel de cuidadora, de fomentadora do sentimento, do cuidado, da proteção, do carinho. Alguns de nós podemos até dizer que isso é coisa do século passado. Mas sabemos que não estamos investidos em sexos distintos apenas por capricho da providência divina, mas porque aquela experiência nos permite ou nos exige viver algumas coisas de forma diferente. Então, na visão que Dona Laura nos passa, esse papel de cuidado, de amorosidade é exercido pela mulher dentro e fora do lar.
E para o homem, o estar no figura masculina representa a marcha de realizações práticas no campo do progresso comum e das atividades externas. O homem seria, nessa visão, teria um foco além das fronteiras domésticas, mas dentro das fronteiras do lar, um papel de proteção, provimento, de organização daquela família, dentro daquele contexto. Evidentemente que estamos caminhando para que esses papéis masculinos e femininos estejam cada vez mais buscando um ponto de equilíbrio de compartilhamento. Hoje é esperado, e muitos homens o fazem muito bem, que o homem também seja um bom cuidador dentro do seu lar. Quem aqui não sonha, não quer, não deseja que o companheiro ou o pai possam estar compartilhando algumas funções de cuidado, acalentando o filho, às vezes dando banho, trocando as fraldas, sabendo cuidar no momento de dificuldade, como também a mulher avançou bastante no sentido de ocupar-se de algumas funções fora do lar e exercê-las muito bem, não apenas ganhando conhecimento, mas exercendo também papéis de liderança e de comando, coisa que na época que nosso lar foi escrito era praticamente não pensado. Mas há que se ter dentro de um ambiente doméstico essa preocupação dupla de papéis a serem exercidos. Cuidar-se do lado afetivo, emocional e espiritual com tanto cuidado quanto nós cuidamos do aspecto intelectual, material, de desenvolvimento dentro da nossa família, dentro da nossa prole. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos na atualidade se refere exatamente quanto a esses parâmetros. Se perguntássemos há 50 anos a uma mulher o que ela esperaria de um homem como bom pai, provavelmente ela falaria que ele deveria ser o quê? Uma pessoa responsável, uma pessoa honesta e um bom provedor. Nos dias atuais, se fizéssemos essa enquete, será que seria apenas isso? Um bom pai é apenas um bom exemplo e um bom provedor? Com certeza não. Hoje, um bom pai é um pai que dá afeto, é um pai que sabe brincar, é um pai que às vezes ensina a lição de casa para o filho melhor do que a mãe. Como a sociedade mudou e como essas mudanças são boas, mas como os desafios se tornaram mais complexos. Porque esse aprendizado, muitas vezes, o homem precisa exercer em casa sem nunca ter vivenciado esse papel. O seu pai, o pai que o educou, não era um pai que trocava fraldas. Não era um pai que brincava muitas vezes com o filho no tapete da sala. Alguns de vocês talvez tenham brincado com os filhos, ou os pais tenham brincado com vocês, mas a grande maioria não teve essa experiência. Hoje pela manhã, ouvindo um pai relativamente jovem, seus 40 e poucos anos, para nós é jovem, para a gente que já passou dos 60, 40 anos é quase uma criança. Ele dizendo que ele estava aprendendo muito a brincar com a filha caçula, que tem 3 anos. E falou que os 2 filhos mais velhos, uma de 22 e um de 19, ele até brincava, mas ele era mais duro, ele não se divertia tanto, ele era mais sisudo, porque afinal de contas o pai tinha que ter uma moral, ele tinha que educar, ele tinha que ser firme. Então o pai que brincasse muito talvez perdesse, desculpem a expressão, a moral perante os filhos. E por isso ele tinha um pouco de pudor com os filhos mais velhos de brincar. E ele estava se sentindo muito feliz, porque a vida deu a ele a oportunidade de ter uma filha de 3 anos,
que estava o ensinando a brincar, a se divertir, a ser mais leve. Que oportunidade que esse homem está tendo de se reinventar. E eu tenho certeza que esse aprendizado que ele está tendo com essa criança de 3 anos também vai ajudar no relacionamento com os filhos mais velhos. Porque ele também está aprendendo a ser mais leve, a ser melhor humorado. Porque uma boa educação, um bom exercício do papel de pai, de orientador, não é preciso vir acompanhado da sisudez, daquela carranca, daquele mau humor que caracterizava tanto os pais das famílias tradicionais até o século passado. Pais que às vezes eram incapazes de dar um beijo nos filhos. Às vezes até davam nas filhas, mas nos filhos do sexo masculino, de jeito nenhum, porque pai não podia beijar os filhos. Pai não podia, até bem pouco tempo, dizer que amava os filhos, porque isso era coisa de mãe. E hoje nós vemos que não, é de pai e é de mãe. E a doutrina espírita nos mostra que esse trabalho da maternidade e da paternidade, ele é fundamental no processo de desenvolvimento espiritual daqueles seres que nos são confiados dentro do lar. Porque tanto o pai quanto a mãe têm a missão de entregar, de devolver esses filhos para a sua volta ao plano espiritual com condições melhores do que nós recebemos. Embora todos nós, principalmente as mães, achemos que só recebemos em nossa casa espíritos muito evoluídos, espíritos que são muito perfeitos. E ai daquele que falar diferente, porque o nosso filho é sempre muito melhor. E às vezes isso faz com que nós deixemos um pouco de lado a tarefa de correção, a tarefa de orientação que precisamos fazer. Dona Laura ainda nos fala que a troca de energias que é empreendida dentro do ambiente doméstico é importante porque o elemento que está no mundo exterior, que naquela época era apenas mais o homem, ele traz para o lar experiências, informações e vivências que são importantes serem unidas com aquela questão do sentimento, da amorosidade que o lar trazia para o filho, porque isso favoreceria o crescimento e o fortalecimento. E que há dentro da família uma interdependência. Todos que estão dentro do lar vão estar colaborando para o progresso e o crescimento daqueles elementos que ali se encontram. É importante notarmos que a paternidade e a maternidade são missões que recebemos de Deus nosso Pai e que consideramos serem essas missões uma das mais determinantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque, diferentemente de outras missões, são missões que não têm tempo de execução delimitado. Porque nós somos pais e mães para o resto da vida. E aqui quem frequenta grupo mediúnico vai testemunhar, como o que eu vou estar dizendo, pais e mães continuam exercendo esse papel mesmo depois de desencarnados. Quantas e quantas vezes são os pais que resgatam os espíritos em processo de sofrimento no plano espiritual? Então, é uma missão que não cessa, mas se durasse uma existência só, e as existências estão cada vez mais longas, já daria um bom aprendizado. E para sermos bons pais e boas mães, nós precisamos domar muitas inclinações nossas. Quantas e quantas vezes nós mudamos o nosso modo de agir
para melhor, porque temos filhos. Eu lembro do meu filho caçula, ele hoje tem uma filhinha de 1 ano e meio, que resolveu, na sua adolescência, ser pediatra. E quando ele entrou na faculdade de medicina, ele mudou radicalmente a dieta. Ele detestava, pessoal, folhas. E ele passou a comer folhas. Um dia eu virei para ele e falei assim, o que mudou para você? Você aprendeu o quê? Ele falou assim, eu vou ter que falar para a criança comer folha, não vou? Vai. Então eu tenho que comer também. Eu tenho que começar a aprender a fazer isso. Porque quando no futuro eu estiver orientando, eu já tenho que ter vivido. E quando eu tiver meus filhos, eu vou ter que dar o exemplo. E está lá o meu filho de quase 1,90 m, hoje em dia apreciando umas alfaces. Eu nunca pensei que fosse ver isso, mas ele aprendeu. E o que o levou a isso? Primeiro, querer ser pediatra. E depois, e principalmente hoje, ser pai. E por ser pai, quantas e quantas coisas nós aprendemos a fazer, ou deixamos de fazer. Quantos pais aqui resolveram aprender a jogar bola para ensinar o filho como fazer isso? E quantos pais de meninas começaram a aprender a pentear as bonecas para poder brincar um pouco com elas de vez em quando? Alguns até mais modernos não apenas penteiam as bonecas, como se deixam ser maquiados, pintados, enfeitados pelas filhas para poder brincar de casinha. E isso pelas netas também, isso acontece. São mudanças que são feitas, e essas mudanças são mudanças para melhor. Mas precisa haver sempre a visão que nós temos uma grande responsabilidade. E os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 582, eles nos falam que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele filho uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Não é à toa que viemos ao mundo tão frágeis. Se viéssemos adultos, cheios de quereres, de vontades, com todo o nosso intelecto bem desenvolvido, talvez fosse impossível modificarmos várias das nossas tendências. E quando nós, e principalmente os pais, pegamos aquele ser tão dependente, o instinto de proteção e de querer fazer o melhor está ali presente. Mas é muito importante que nós entendamos que precisamos cuidar e orientar, mas precisamos estar atentos à missão de levá-los à senda do bem. E, diferentemente do que nós gostaríamos de crer, nem sempre os nossos filhos são só perfeições. Eles também estão lutando contra algumas más inclinações. E muitas vezes a tarefa do pai e da mãe é uma tarefa árdua de corrigir, de orientar, disciplinar, conter e dizer o famoso não. Porque não existe processo educativo sem essa palavrinha tão importante. A criança vai aprender limites dentro do lar. E esses limites devem ser construídos com amor, mas também com bastante firmeza. Quando dizemos não para uma criança, é porque queremos que ela esteja indo no rumo certo, que ela não se machuque, que ela não faça algo que seja perigoso, que ela não se aproprie de alguma coisa que não seja dela. O não vai estar presente na vida dos filhos. E esse não precisa ser dito com amor, mas com firmeza. Com amor e segurança, e acima de tudo com exemplo. A criança vai aprender o não dito pelo pai ou pela mãe
se esse pai e essa mãe agem de maneira coerente com aquilo que eles estão dizendo. E é muito importante que nós tenhamos essas reflexões no nosso dia a dia. No começo eu falei para vocês do exemplo do meu pai de fé, e o quanto eu aprendi com ele a orar. E o quanto a gente aprendeu com ele que era importante vir ao centro espírita, porque ele não nos deixava na porta e ia embora, ele vinha para trabalhar. Meu pai e minha mãe praticavam aquilo que estavam ensinando que nós fizéssemos. E esse exemplo dos pais é fundamental. E esse exemplo vai dar para a criança a segurança e também a tranquilidade de poder lidar com algumas frustrações ao longo da vida, porque parte do nosso papel é empreender algumas frustrações na vida dos nossos filhos. Porque eles não podem fazer tudo o que querem. Porque se assim agissem, eles não se tornariam pessoas melhores. Então, esse limite que é dado dentro do lar, ele é fundamental para a estrutura segura de uma personalidade. E prosseguem os espíritos nos falando. Muitos pais há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, de fazê-las dar frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se esse vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura. É difícil ser pai e ser mãe. Não é tarefa simples. É uma tarefa que exige bastante persistência e muita paciência. Quantas vezes a gente ensina o filho a fazer alguma coisa nova? Uma mãe uma vez me disse que gostaria de ter todas as frases que ela dizia todos os dias sendo reproduzidas automaticamente. Ela falava, todo dia eu falo, escova os dentes, toma banho, já viu a mochila, fez o dever de casa, menino, come tudo no prato, está na hora de dormir, já fez sua oração? Estou falando aqui alguma coisa que não acontece ou que só acontecia na minha casa? Não. Acontece na casa de todo mundo. E os filhos exigem que os pais digam isso muitas e muitas vezes. Eu até desconfio que a gente precisa repetir algumas coisas para os filhos para a gente também se convencer. Porque a gente fala tanto para eles que acaba também aprendendo. Meu filho, tenha paciência. E aí a gente vai se educar para ter paciência. Meu filho, tenha persistência. E a gente vai se educar também a ter persistência. Mas a tarefa educativa dos pais é uma tarefa que exige muita fé, disciplina, persistência e clareza de propósitos. O que faz o nosso filho ser um homem exitoso ao final de uma encarnação? Como será que eu quero que ele chegue do plano espiritual apresentando a sua folha de resultados da atual encarnação? Para um pai que não conhece nada de doutrina espírita, pode ser que ele diga que o filho que vai ter êxito é o filho que acumulou muitos bens, é o filho que foi reconhecido socialmente, ficou famoso, é o filho que teve sucesso, é o filho que fez uma descoberta científica maravilhosa. Para nós, isso até pode acontecer. Mas, se esse filho foi bem exitoso no mundo dos negócios, mas não foi um negociador lícito, será que vale a pena o recurso que ele acumulou de uma maneira ilegal? Nós sabemos que não. Se foi um filho que teve grandes descobertas no mundo da ciência, mas que para isso
trapaceou com os seus colegas, às vezes esqueceu os seus compromissos maiores dentro do próprio lar, também vai ser uma tarefa cumprida pela metade. E aí, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que de vez em quando eu ouço de alguns filhos de espíritas. Fala assim, ser filho de pai espírita é muito difícil. Porque pai espírita é muito exigente. E os meus irmãos que estão aqui comigo, que partilham dessa crença ao mesmo tempo, vão dizer assim, é mesmo. Porque nós somos exigentes. E somos exigentes porque somos chatos? Não. Porque nós sabemos que a contabilidade divina é diferente da contabilidade da Terra. E que às vezes vale muito mais a pena ter menos prestígio social, mas ser uma pessoa que se dedica ao próximo, que tem um trabalho em favor do seu semelhante, que está mais presente dentro do próprio lar, junto com os filhos, isso vale mais do que, às vezes, o sucesso e o recurso que ele acumula de uma maneira, às vezes, daquele trabalho compulsivo. Nós sabemos que ter bons resultados na atual encarnação, para o conhecimento que nós temos, nos exige um autoconhecimento e uma autodisciplina muito maior. E nós vamos ensinar isso ao nosso filho e vamos cobrar isso dele. E os pais que não fazem isso irão ter dificuldades futuramente. Porque se o filho sucumbir pela falta de orientação, a conta vai vir também para os pais e a cobrança vai vir para os pais. Algo que ao longo da minha vida como espírita, evangelizadora, eu sempre falo para os pais. Nenhum filho veio para nossa casa equivocadamente. Ninguém recebeu o filho que era da casa do vizinho. Ele é seu. Por mais que ele não se pareça com você. Por mais que ele te desafie. Ele é o filho certo para você e você é o melhor pai e a melhor mãe para aquele filho. Se a tarefa está difícil, é porque Deus confia que você vai cumpri-la bem. Porque se fosse fácil, qualquer um poderia fazer. E nós temos que nos perguntar, Deus, por que essa missão veio para mim? Eu olho para os meus filhos, que hoje são adultos, eu falo que são missões presentes. Mas teve momentos que foram muito desafiadores, muito instigadores, e que eu tive que orar muito para pedir muita inspiração, porque o que o filho queria nem sempre era o que eu achava melhor para ele. O que o filho, naquele momento, me cobrava, nem sempre eu sabia a resposta certa para dar. E esse desafio acompanha a vida de qualquer pai e de qualquer mãe. Então, os pais, eles vão ser exemplo para os filhos na persistência, na convicção e na vontade que eles têm de crescer. Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, nos fala, seus exemplos no lar, se os exemplos no lar são fecundos de amor, de respeito e de paciência, os filhos tornam-se afáveis, dignos e gentis. Exceção feitas àqueles que são portadores de transtornos de conduta, e isso tem se tornado muito frequente nos dias atuais. Ou vítimas de fenômenos teratológicos por impositivo expiatório necessário. Então, os filhos aprendem por meio do exemplo. E Jesus já nos falava isso. Jesus ensinava falando e praticando. É o exemplo que nós temos que seguir. E essa prática feita no lar é muito difícil porque nós estamos sendo observados pelos filhos 24 horas por dia, 7 dias por semana. E todos nós temos aquele dia que a gente comete algum escorregão. Somos ainda falíveis.
mas vamos ter uma consciência encarnada ao nosso lado, que é o nosso filho. O meu filho mais velho é muito assim. Quando ele era muito pequeno, ele gostava de andar na rua com a gente, procurando ver se a gente aplicava, por exemplo, as normas de circulação nas vias, se parávamos nas placas certas, se estacionávamos direito. Eu falava que era quase aquele grilo falante do Pinóquio, né? Só que o meu era maiorzinho. Ele sempre andava do meu lado sendo um bom cobrador das lições que eu tinha que dar o exemplo. E era muito bom. Ele sempre estava ali para lembrar, mas também para cobrar. Por isso é que o pai e a mãe evoluem muito sendo pais e mães. Porque para dar um bom exemplo, precisa ser melhor do que era antes. Precisa vivenciar aquilo que está falando. Voltando lá ao meu filho caçula, precisa comer alface em todas as refeições. Precisa aprender a dormir cedo, apesar de querer, às vezes, ficar acordado mais tempo. Precisa aprender a conter, às vezes, aquele comentário que a gente faz acerca da conduta do próximo e que não devia fazer. E o filho fala assim, ué mãe, você está falando mal de fulano? Você já não disse que a gente não pode fazer isso? É um exemplo. E aí a consciência vai nos chamando a dar o exemplo daquilo que a gente está vivendo. Emmanuel, na obra Vinha de Luz, ele nos fala de que alguns pais, a grande maioria, na época que ele ditou a mensagem, vive desviado do seu real propósito, por meio de excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que para ser pai e mãe são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades, e deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Quando nós amamos uma criança, quando nós amamos alguém, nós queremos tirar todas as dificuldades do caminho. Nós não gostaríamos que eles passassem por nenhuma frustração, por nenhuma limitação. Nós queríamos que eles só encontrassem pessoas que os elogiassem, que dissessem o quanto eles são talentosos, o quanto eles são bons, que não tivesse nenhum coleguinha na escola que resolvesse dar uma mordida no filho da gente quando eles estão na creche. E tem aquele que dá a mordida no filho da gente. E tem aquela professora que não acha o nosso filho o principal aluno da sala. É excesso de ternura que às vezes a gente tem. E nós precisamos preparar os filhos para o mundo. E o que prepara para o mundo? Mostrando para ele que, na vida, as dificuldades que surgem na caminhada são estímulos para o nosso crescimento espiritual. Por isso é que vêm as adversidades. Às vezes representadas num coleguinha que implica com ele na escola, às vezes representado num cônjuge com quem o nosso filho não consegue ser feliz. Isso acontece. E nós, como pais espíritas, vamos estar procurando sempre orientar para que eles não sejam egoístas, caprichosos, indisciplinados, para que eles não percam a esperança quando tem alguma frustração, para que eles não desistam de tentar mais uma vez ser uma pessoa melhor, embora as dificuldades do caminho surjam. Porque mais importante do que evitar que o nosso filho caia, é ensiná-lo a se levantar. E para isso, os pais são muito melhores do que as mães. Porque as mães são coração mole, ou pelo menos algumas delas. E o pai não, ele é mais firme. Ele levanta, dá a mão, levanta e fala para o filho, vamos embora? Vamos seguir adiante? Eu estou aqui com você. Não desista. Às vezes, o excesso de ternura faz com que a gente queira super proteger. E aí vem a figura do equilíbrio
Por isso é importante ter um e ter o outro, pensando de maneiras diferentes, mas complementares, para que um possa dosar a ação do outro. Nem a mãe dar muita ternura, nem o pai dar muita exigência. Pode ser que no lar esteja invertido. A mãe seja exigente, o pai dê muita ternura. Pode até ser, não tem problema. Mas esse equilíbrio, essa sinergia é importante. E é importante que os pais dentro do lar conversem sobre essa missão que eles têm a desempenhar. Conversem sobre os melhores rumos para desenvolver a tarefa que lhes compete. E às vezes, essas conversas, quando elas faltam, elas se repercutem em comportamentos contraditórios diante da criança. O pai fala uma coisa e a mãe fala outra. E quando essas mensagens vêm de forma contraditória, em quem a criança vai acreditar? A tendência vai ser que ela fique do lado daquele que deu a resposta mais favorável para ele. Por isso, dentro do lar, se um disse não, o outro não pode dizer sim para a mesma coisa. E por isso é importante combinar o que é não e o que é sim, para que não haja briga entre o pai e a mãe que repercutam mal perante a criança. E essa tarefa educativa e autoeducativa, no nosso caso, à luz do Espiritismo, é facilitada porque nós sabemos que temos que deixar de lado a nossa vaidade e o nosso orgulho. E que para ser um bom pai e uma boa mãe, não interessa ter razão, interessa estar fazendo a melhor coisa pelo destino daquela pessoa. Por isso, não deve haver disputa. Atualmente, uma das coisas que mais causa sofrimento e mais causa confusão na cabeça da criança são quando esses pais, às vezes que não funcionam mais como casal, resolvem trazer para a educação dos filhos os conflitos que eles tiveram como cônjuges. E a disputa se dá em cima da criança, em cima do adolescente e às vezes até em cima do adulto. Quantos pais disputam o afeto da criança, no caso dessas contendas, vendo quem dá a melhor coisa para o filho, em vez de pensar que a melhor coisa não é o que você dá materialmente, mas aquilo que você constrói junto com ele em termos de firmeza de caráter. E que os filhos, sejam eles de pais unidos ou pais separados, precisam ter pais presentes, pais equilibrados, pais que possam estar oferecendo a eles uma diretriz segura para o seu desenvolvimento como um homem de bem. E essa tarefa de forjar nos filhos os caracteres do homem de bem é uma das tarefas mais desafiadoras que nós temos. Lembrem-se, quando chegarem hoje em casa, peguem o capítulo Sede Perfeitos e leiam aquela belíssima mensagem do homem de bem, onde o Espírito de Verdade fala várias características, se não me engano umas 15, e depois fala, nem todas as características estão aqui, ainda tem outras. Mas a primeira delas já é chocante, o homem de bem é bom. E quantos nós estamos ainda distantes de sermos bons. Mas é importante que nós mostremos dentro do nosso lar que nós estamos nos esforçando para sermos cada vez melhores do que éramos ontem. E quando nós erramos, nós saibamos pedir desculpas, inclusive para os nossos filhos. Porque pai e mãe erram. Pai e mãe erram, pessoal. Meu pai dizia que não, no máximo se enganar. Errar não.
né? No máximo se engana, mas pai e mãe erram. Pai e mãe não sabem todas as respostas. E o filho, se você for honesto com ele, se você for humilde, não é ser subserviente, de poder pedir desculpas quando você errou, ele vai aprender lições valiosas para a vida. Então, nesse processo educativo, vivenciado dentro do lar, é fundamental que nós deixemos de lado, pai ou mãe, aquela ideia de que nós já somos prontos e perfeitos. Porque nós estamos aqui para aprendermos a ser cada dia um pouco melhores. Evidentemente que hoje, quando eu olho para trás da minha tarefa de maternidade, eu falo, se eu fosse começar a ser mãe hoje, eu já não faria isso, faria mais aquilo, faria aquilo outro. Mas é um julgamento com uma experiência que eu não tinha naquela época. Portanto, nós também temos que ter uma certa caridade conosco mesmo e não nos julgarmos de maneira tão rigorosa. Mas, principalmente, não cobrarmos dos nossos pais que eles tivessem agido conosco com base no conhecimento que hoje nós temos. Porque os nossos pais, eles nos ofereceram o melhor que eles tinham, com os recursos que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham. Aquele pai que nos sentou no chão para brincar com os filhos, ele não sabia que isso era importante, mas era aquele pai que estava muito preocupado em não deixar faltar uma série de coisas em casa. Aquela mãe que não tinha tempo de estar fazendo a lição de casa, muitas vezes estava correndo entre diversos afazeres para poder dar conta de ter o alimento no momento certo, a roupa limpinha, o espaço adequado e, às vezes, também trazer o sustento para dentro do lar. É importante, portanto, que nós também exercitemos dentro do nosso lar, em relação aos nossos pais, esse julgamento mais caridoso. Porque se nós hoje olhamos para a nossa tarefa, com toda a base de informação que nós temos, e nós reconhecemos que não fomos perfeitos, por que exigir isso dos nossos genitores? E dificilmente um genitor nosso não vai ter falhado. Por quê? Porque ele é tão perfectível como nós. Eles ainda não são perfeitos. Eles estão em processo de aperfeiçoamento. Então, é fundamental que nesse cumprimento da nossa tarefa dentro do lar, nós estejamos atentos aos nossos compromissos, ouvindo o que os espíritos nos falam. Joana de Ângeles tem uma obra belíssima chamada SOS Família. E uma outra que também eu deixo sugestão de leitura chamada Constelação Familiar. Ela fala muito sobre esses desafios familiares. E ela nos alerta que nós assumimos, antes de virmos para cá, compromissos com os nossos filhos. Compromissos com eles que nós vamos dar conta aqui. Existem espíritos que falam, inclusive, que nós funcionamos como fiadores daquela experiência educativa, da reencarnação dos nossos filhos. A gente disse lá para Deus que aceitava aquela responsabilidade e que recebia aquele filho em casa e que ia tentar fazer o melhor e que esses compromissos nós vamos cumprindo por mais dificuldades que nós temos, mas eles vão nos levar a uma redenção pessoal. Eles vão nos levar a aprendizados, a tarefas de melhoria íntima. E que, quando tivermos dificuldades, o que a gente tem que fazer? Orar. E nós, pais e mães,
temos que orar muito pelos nossos filhos e pedirmos muita inspiração para fazermos a coisa certa, no momento certo, na maneira correta. Pedirmos ajuda aos anjos da guarda dos nossos filhos, para que eles nos inspirem. Porque às vezes, meus irmãos, nós não sabemos o que fazer. E é natural, porque nós somos espíritos em processo de crescimento e aprendizado. Mas nós também sabemos que Deus, nosso Pai, não nos coloca em situações que transcendem a nossa possibilidade de realização. Ele não nos dá fardos maiores do que podemos carregar. Mesmo sabendo que temos muitas e muitos compromissos espirituais a ressarcir, Deus não coloca isso de uma vez só para nossa conta. E se aquele filho é um filho mais desafiador, é porque Deus confia que você vai dar conta dele. Ele está ali ao teu lado, colocando junto de você os melhores recursos de apoio. Mas é fundamental que nós, pais e mães que conhecemos o Espiritismo, que nós possamos usar o que a doutrina espírita nos ensina no processo educativo dos nossos filhos. É importante levá-lo à casa espírita. É importante que ele seja evangelizado na casa espírita. E ele vai reclamar porque vai ter aula dia de sábado ou dia de domingo na casa espírita? Vai. Mas, do mesmo jeito que você levou com uma aplicação na escola do mundo, tem que levar na escola de evangelização. Porque aquele conhecimento da escola de evangelização vai ser para a vida dele toda, não apenas um pedaço da existência. Porque a nossa vida é muito maior do que esse pedacinho que a gente vive aqui. E nós nos empenhamos para colocar nos melhores colégios. Nós cobramos que eles estudem para tirar boas notas, não fazemos isso? Fazemos. Assinamos o boletim, ficamos orgulhosos quando vamos na reunião de pais e mestres e ouvimos os elogios dos filhos. Mas temos que ter a mesma vibração com relação à evangelização. É fundamental. É fundamental que nós, pais e mães espíritas, tenhamos instituído no nosso lar o culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana, orar em família. Preparando essa nossa reflexão, eu peguei uma mensagem de Chico e ele fala exatamente isso. Ele fala, não é Emmanuel, não é outro espírito não, é o Chico. Ele fala que os pais tinham que conversar com os filhos sobre Jesus em casa. Falar sobre essas lições. E tem que ser toda semana? Tem. Porque o Evangelho no lar é a faxina espiritual que você faz. É a vacina que você aplica na sua casa. Se você quer um lar equilibrado, tem que ter Evangelho no lar. Ah, mas meu filho está com dificuldade, está com problema. Leva a casa espírita para ele tomar um passe. Isso é fundamental. Dá a água fluidificada para ele. Leva para o tratamento espiritual. E às vezes, pessoal, nós temos muita pressa de só buscarmos os recursos da ciência da Terra e esquecemos da ciência espiritual. Com isso, não estou dizendo que não existam crianças, adolescentes e adultos que precisem ou que possam não precisar do tratamento lá fora. Precisa, mas não pode esquecer esse outro. Tem uma grande amiga do movimento espírita que é médica, e ela fala, olha, eu prescrevo o Evangelho no lar para católico, espírita, protestante. Eu falo sempre que sentar em casa, orar em família, não tem religião que proíba. Qualquer uma delas vai aceitar isso. Mas é preciso ter coragem para falar sobre isso. E nós, como espíritas, precisamos divulgar a mensagem de esperança, de consolação que a doutrina espírita nos traz. Muitos lares vão ser modificados a partir do conhecimento espírita que nós temos. Por isso, é fundamental
que nós levemos o conhecimento espírita para dentro da nossa família, levemos a vivência do amor para dentro do nosso lar e não nos deixemos nunca desanimar, considerando que a tarefa é superior às nossas forças. Porque quando estiver difícil demais, Deus vai mandar o recurso para nos apoiar. E a gente vê isso o tempo inteiro. Portanto, papais, falando só com os meninos, que o domingo de vocês seja um dia lindo junto com os filhos de vocês. Ensinem aos filhos que eles não precisam dar presentes. O mais importante é a presença. E eles vão estar presentes na vida de vocês, quanto mais vocês estiverem presentes na vida deles. Digam a eles que os amam, o quanto eles são importantes na vida de vocês, o quanto deram sentido à vida de vocês. E aquele pai que eu falei, que eu conversei hoje de manhã, ele deu uma frase para mim belíssima. Ele disse: eu abri mão da minha vida para poder ter os meus filhos. E aí, depois de um pouco de conversa, eu falei: quem sabe você está construindo a sua vida porque você tem os seus filhos. E ele deu um sorriso e falou assim: nunca pensei nisso, mas eu nunca seria uma pessoa feliz se não tivesse os meus 3 filhos. Portanto, que o dia dos pais sejam todos os dias e que nós possamos, como espíritas, apoiar aqueles pais que ainda não sabem tudo que a doutrina espírita nos ensina, porque eles precisam de ajuda para viverem a sua paternidade e a sua maternidade da melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muita paz.